Olá, queridos amigos, que nesses instantes possamos ser envolvidos com as luzes do Evangelho, que nos mostram o caminho que nos leva ao Pai. Natal, época de relembrarmos e comemorarmos o nascimento de Jesus. E o evangelista João, no capítulo 1, versículo 14, diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." E sobre essa afirmativa do evangelista João, Emmanuel, nos comentários da questão 283 do livro O Consolador, diz que Jesus foi o enviado de Deus, a representação do Pai junto do rebanho de seus filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria. E nos comentários da questão 261 do livro O Consolador, Emmanuel nos diz que Jesus é a mais perfeita expressão do Verbo para o orbe terrestre. E o Verbo é o traço da luz divina presente em todas as coisas, em todos os seres, nas mais variadas condições do processo de aperfeiçoamento. Olha o que Emmanuel nos diz. Jesus é a mais perfeita representação do Verbo para o orbe terrestre. Verbo, a luz divina presente em tudo. Nasceu, cresceu, viveu Jesus entre nós. E será que a humanidade reconheceu em Jesus o Verbo de Deus? Muitas eram as expectativas e profecias que anunciavam a esperança, com a chegada do Messias a trazer paz e bem-aventurança. E o emissário divino nasceu na simplicidade da manjedoura, mas o mundo não o reconheceu e esperava ainda pela hora vindoura, hora em que tudo iria mudar. A ordem social iria se inverter, os oprimidos teriam seu lugar, o Messias faria isso acontecer. Grandes expectativas pairavam sobre os perfis mais variados. Libertador, guerreiro acreditavam, profeta, rei, jamais soldados rasos. Chega o ungido que ensina com amor e profundidade, proclama a palavra divina, torna possível nova realidade. O reino de Deus tão esperado, em um trabalho paciente, começa a ser implantado em todo aquele que se atende. A mensagem excelsa trazida, na forma de semente reduzida, que germina, cresce e produz, sob os cuidados amoráveis de Jesus. Percebemos que a maioria de nós não reconheceu em Jesus esse emissário divino. As expectativas que existiam à época em que o Mestre Divino nasceu giravam em torno de um Messias que tivesse um perfil de guerreiro, de libertador, de governante, de rei. E que esse Messias implantasse um reino de pacificação e justiça, porque até então os reinos terrestres estavam maculados pela desigualdade, pela injustiça, pela corrupção. Mas Isaías diz que o Messias seria um servo sofredor em suas profecias.
E foi assim que o Cristo veio entre nós, contrariando todos os paradigmas existentes nas mais diversas profecias que encontramos no Antigo Testamento. Jesus vem com a função primeira de divino educador. E sua vida é uma fonte viva de ensinamentos desde o seu nascimento na manjedoura, onde nos ensina a humildade, até o seu desenlace na cruz, onde revela a completa submissão aos desígnios divinos. Jesus toma para si o ofício do Pai, o humilde carpinteiro, mas ao longo da sua existência espalha luz. Jesus vem sim implantar um reino que não se tratava da administração das coisas transitórias desse mundo como as pessoas esperavam, mas Jesus vem implantar um reino de natureza divina. E esse reino é implantado não sob a força das armas, nem sob intervenções violentas, nem sob os brados de guerra. Jesus estabelece um reino implantando um princípio novo no coração dos homens. Ele traz a palavra divina, essa semente viva e incorruptível que permanece para sempre nas palavras do apóstolo Pedro, palavra salvadora de almas nas palavras do apóstolo Paulo. E assim percebemos que o reino trazido e apresentado por Jesus à humanidade trata das coisas celestes, que necessitamos vivenciar para conseguirmos nos transformar. Trata das leis divinas que, vividas e aplicadas, nos levam ao caminho de volta ao Pai. E notamos isso quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, no seu reino, nos lembra a nossa essência divina. Vós sois deuses, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Ele nos lembra ainda nossa verdadeira filiação: Pai nosso que estais nos céus. Jesus promete consolo, alívio, amparo a toda uma classe de injuriados, perseguidos, mansos, misericordiosos, prometendo esse consolo, o bálsamo para suas aflições, nos lembrando de que a vida continua para além do presente e de que nada, realmente nada, escapa ao olhar justo e atento de Deus. E ainda Jesus, verdadeiro e genuíno, não promete privilégios para aqueles que o seguissem. Quando ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. É a esse reino que Jesus vem proclamar, esse reino que nos faz transcender para além das coisas materiais, nos aproximando da nossa essência divina, nos aproximando de Deus. E sob essa ótica, Jesus sim foi um libertador de consciências, Jesus sim foi o rei, o governante que administrou esse reino e que lançou as bases desse reino nos corações humanos. E de tantos belíssimos ensinos que o Mestre querido nos trouxe, nós encontramos na parábola do semeador uma representação da sua missão sobre nós, sobre a terra, entre nós, melhor dizendo,
e da obra que ele estabeleceu. Essa parábola pode ser encontrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. No evangelho de Mateus, ela inaugura o capítulo 13, que é conhecido como discurso em parábolas. E esse discurso em parábolas é uma reunião do evangelista de várias parábolas que tratam acerca do reino dos céus. Nos evangelhos de Marcos e de Lucas, essa parábola vem entremeada entre fatos e lições da vida de Jesus. Vamos então compreendê-la através da narrativa do evangelista Mateus. O que ele nos diz? Eis que o semeador saiu para semear, e ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra era pouco profunda. Mas ao surgir o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou. Outra ainda caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a abafaram. Outra parte, finalmente, caiu em terra boa e produziu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Essa é a parábola do semeador e muitos podem se perguntar, mas essa parábola tão bela faz referência ao ministério de Jesus entre nós? Sim, muitas vezes a nossa dificuldade para compreendermos os ensinos do Mestre vem da nossa interpretação superficial. Muitas vezes nos atemos aos ensinos do Mestre apenas na superfície, nos concentrando nas imagens e nos simbolismos, sem analisarmos com maior profundidade o contexto no qual a mensagem foi proferida, sem adentrarmos também aos conhecimentos históricos e culturais da época e principalmente da região e do povo do qual Jesus fazia parte. Para compreendermos Jesus, precisamos associar uma informação a outra fonte de informação. Precisamos comparar o texto de um evangelista com o de outro evangelista. Precisamos retirar o espírito da letra, evitando assim a interpretação literal, interpretação essa que faz com que percamos muito do conteúdo profundo que o Mestre nos traz em cada palavra que ele profere aos discípulos. A multidão, aos seus interlocutores. Assim, convido a todos para mergulharmos no universo das verdades divinas que Jesus nos traz. E quando fazemos isso com sinceridade, com boa vontade, com dedicação, percebemos que os ensinos de Jesus são atemporais. Quer dizer, eles não dizem respeito apenas a uma época, mas a todas as épocas da humanidade. Os seus ensinos continuam válidos e vigentes ainda nos dias atuais. E os seus ensinos são universais. Eles não dizem respeito apenas àquela parcela da humanidade, a um povo. Não, eles dizem respeito a todos nós. Vamos começar. Precisamos destacar 4 elementos dessa parábola: o semeador, a semente, o solo e os frutos. E vamos iniciar com o primeiro elemento, o semeador. O que sabemos sobre o semeador? Que ele saiu a semear. Não sabemos muito mais do que isso.
Mas o que era esperado para um semeador à época de Jesus? Ele deveria carregar uma bolsa a tiracolo, geralmente feita de couro de tecido, e nessa bolsa colocar o máximo de sementes possível e sair espalhando sobre um solo que estivesse disponível para o plantio, de forma que não ficasse nenhum pedacinho de terra sem receber essa semente. O semeador da parábola fez isso? Sim, ele foi diligente. Ele espalhou a semente nos diversos tipos de solo, à beira do caminho, solo rochoso, solo espinhoso e na terra fértil. Podemos associar a figura do semeador a Jesus? Sim. Na explicação da parábola do joio e do trigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 37, Jesus diz: aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. E Filho do Homem é uma expressão idiomática com a qual Jesus se autodenominava. A quem mais podemos associar a figura do semeador? Se Jesus é o Verbo de Deus, um representante divino na terra, quem está acima de Jesus? Deus. E Deus é o grande semeador do universo. É o que semeia a vida, é o que semeia a semente de homens e de animais, de plantas, é o que opera majestosamente na obra da criação e é aquele que cumpre fielmente os seus desígnios. Podemos associar a figura do semeador a Deus, o grande semeador do universo? Sim. A quem mais podemos associar essa figura? A todas aquelas pessoas que levam o auxílio, o amparo, o amor, enfim, a todas aquelas pessoas que espalham a luz divina ao seu redor, são os semeadores. Eu os chamo carinhosamente de semeadores individuais, porque muitas vezes o seu campo de atuação é adstrito à sua família, ao seu ambiente de trabalho, à circunscrição do seu trabalho voluntário, à vizinhança, mas a sua atuação não deixa de ser menos importante. E o segundo elemento da nossa parábola, a semente. O semeador saiu a semear, nos dando a ideia de que ele lançava então essa semente em um solo. O que representa a semente? A palavra divina. Essa palavra salvadora de almas, viva e incorruptível, que permanece para sempre. Mas Jesus implanta o seu reino apenas através dos seus ensinos e da sua palavra? Não. Quando ele olhava amorosamente para alguém, quando ele curava, quando ele afastava os maus espíritos, quando ele incentivava os discípulos a alimentarem a multidão, Jesus estava agindo. Quando Jesus orava nos montes, ele também estava vibrando amor por toda a humanidade. Então, a semente não pode ser vista apenas como a palavra, mas como a ação e o pensamento na direção da luz divina, na direção do bem, na direção do amor misericordioso de Deus. E o terceiro elemento da nossa parábola, os solos. O que representam esses solos? Os solos representam as disposições do coração para
receberem a mensagem do Evangelho e as suas reações a ela. Então vamos ao primeiro tipo de solo, à beira do caminho. O que representa um solo à beira do caminho? Como é esse solo? É um solo endurecido. Por quê? Porque de tantas pessoas passarem por aquele caminho, ele vai se tornando ressequido, nenhuma vegetação nasce por ali. E nós podemos comparar esse tipo de solo a que tipo de ouvinte? Ao ouvinte de mente fechada, aquele que popularmente nós dizemos, entra por um ouvido e sai por outro. E podemos associar esse tipo de ouvinte à beira do caminho como aquela pessoa que, por exemplo, vai a uma casa religiosa, assiste a uma palestra, a uma pregação, seja que denominação religiosa essa criatura for, e enquanto está ali ouvindo, o seu pensamento está navegando entre preocupações e entre as distrações do mundo. E pode até ser que ele se afinize com a mensagem do Evangelho, com a mensagem positiva, mas ele pensa assim, essas palavras não são para mim, porque a minha vida vai muito bem, obrigado. E assim, essa criatura não assimila, não interioriza os ensinos do Mestre e todos aqueles ensinos que estão relacionados às verdades divinas. E o outro tipo de solo? O solo rochoso. Como é um solo rochoso? Ele tem uma fina camada de terra por cima e logo abaixo ele tem as pedras. E o que acontece com esse tipo de solo? A semente, ela germina, e germina até que rápido, mas ela não consegue crescer. Por quê? Porque como existem as rochas logo abaixo da camada de terra, ela não consegue criar raízes profundas. Então, quando vem o sol forte, essa planta se resseca, queima. E nós podemos comparar esse tipo de solo a que tipo de ouvinte? Ao ouvinte de mente emocional. Mas como assim? É aquele ouvinte cuja adesão à verdade é superficial, a sua fé é frágil. Imaginemos aquela pessoa que vai a uma casa espírita e assiste uma palestra e se emociona na palestra e chora. E se sintoniza e afiniza com a mensagem que ouviu e tem realmente o desejo de interiorizar essa mensagem, mas saindo dali. A vida lhe apresenta uma dificuldade, um desafio, e naquele momento ela pensa assim, o que adianta eu praticar e vivenciar esses ensinos se as coisas difíceis continuam acontecendo comigo? Eu não merecia isso. Quer dizer, quando o sol da dificuldade se levanta sobre a sua vida, exigindo que ela dê um testemunho de fé, um testemunho de fidelidade àqueles ensinos e lições a que ela abraça, o que ela faz? Ela recua. Porque ela não assume um compromisso verdadeiro de vivenciar os ensinos do Mestre, esquecendo que o Mestre não prometeu facilidades para ninguém. E o terceiro tipo de solo, o solo espinhoso. Como é um solo espinhoso? Nele a semente
germina, cresce, mas ela não chega a produzir porque os espinhos crescem e sufocam essa planta. E nós podemos comparar esse tipo de solo a que tipo de ouvinte? A ouvinte de mente inconstante. O que é isso? Ele gosta da mensagem do Evangelho, ele deseja viver essa mensagem, mas essa mensagem em forma de semente é disputada ardentemente pelos cuidados do mundo, pelas demais ambições, pelas preocupações com as riquezas. E essas outras preocupações fazem com que esse ouvinte fique tão dividido que ele não se decida e não consiga dar um passo em direção à vivência do Evangelho. Imaginemos uma pessoa que está disposta a trabalhar no bem, a colocar em prática tudo aquilo que já aprendeu sobre as lições do Mestre, sobre as lições da doutrina espírita, sobre toda aquela mensagem, como disse anteriormente, que nos leva e nos aproxima de Deus. E abrindo seu aplicativo de mensagem no celular, vê que tem um convite para trabalhar em uma casa espírita, em um trabalho voluntário de distribuição de cestas de alimentos. E essa pessoa pensa assim: ah, mas que maravilha, é agora eu irei então fazer a minha atividade no bem tão sonhada e tão esperada. E entra então em contato com a pessoa que faz o convite para extrair maiores informações, e a pessoa diz: olha, essa atividade será aos sábados pela manhã. E ele então, no mesmo instante, pensa assim: mas sábado é o meu dia de descanso, é o dia que eu tenho para resolver algumas coisas e descansar, cuidar um pouco de mim, cuidar um pouco da minha família. Ah, eu acho que essa casa essa casa tem tantos trabalhadores que não é possível que não consiga uma outra pessoa para desempenhar esse papel. Então, eu acho que eu vou deixar para lá. Vai ser muito sacrificante para mim, porque eu já trabalho a semana toda. Ah, se fosse um outro dia. E assim, desiste. Mas aqui nós precisamos fazer uma ponderação. Somos seres espirituais e uma experiência humana, e precisamos sim ser responsáveis com as coisas do mundo, como dizem. Precisamos ser responsáveis com as nossas contas. Imaginem se sairmos gastando muito mais do que ganhamos. Quanta irresponsabilidade! Precisamos ser responsáveis com o nosso corpo, cuidando da nossa saúde e integridade física. Precisamos respeitar as leis humanas, nos adequando, cumprindo com os nossos deveres de cidadão, respeitando a natureza, os animais, respeitando as outras criaturas. Precisamos ser responsáveis nos compromissos que assumimos. Sejam eles no trabalho, sejam eles nos relacionamentos, sejam até nas atividades voluntárias a que nos inscrevemos, mantendo a frequência, mantendo a responsabilidade, pois se nos voluntariarmos e muito faltarmos, deixaremos a equipe desfalcada. O que isso significa? Que não podemos negligenciar as coisas do mundo e que são legítimas as preocupações acerca de todas essas coisas que mencionamos. Mas o que acontece na maioria das vezes? Nós colocamos as coisas do mundo em primeiro e único lugar.
esquecendo que estamos aqui encarnados com o objetivo de nos transformarmos, de evoluirmos moralmente, intelectualmente, espiritualmente, porque o progresso moral e espiritual é o objetivo maior da criação. E o último tipo de solo, o solo fértil. Nesse, o ouvinte tem a mente firme e compreensiva e tem o solo tão bem preparado que toda semente que nele cai germina, cresce e produz. Porque o solo fértil é assim, não é? Tudo o que é plantado nele, ele dá um resultado. Só que, se nós analisarmos um solo fértil, nós podemos perceber que ele é preparado para isso, né? Ele passa por um processo de aragem que permite que a terra absorva os nutrientes, a água e as sementes que serão ali lançadas. E a pessoa que tem um solo fértil em seu coração, nesse ouvinte, de fé autêntica e verdadeira, ele também faz esse processo de aragem no seu íntimo. Por quê? Porque ele reconhece as suas deficiências, ele reconhece as suas fragilidades e ele faz de tudo para retirá-las, ele faz de tudo para retirar as impurezas que existem no seu coração. E assim, percebemos que o ouvinte, comparado ao solo fértil, não é uma pessoa perfeita, porque a produtividade da semente é diversa. Em um solo produz 100, em outro 60, em outro 30, para cada semente ali plantada. Mas é uma pessoa que se esforça, é uma pessoa que sabe o que quer. E ela quer vivenciar os ensinos de Jesus para caminhar, para trilhar ao lado do Pai. E o último elemento da nossa parábola, os frutos. Os frutos representam aquela pessoa que ouviu corretamente. Porque aquela pessoa que ouviu a mensagem, assimilou, interiorizou, vivenciou e espalhou tudo aquilo que ouviu em forma de palavras, de ações, de pensamentos. O verbo hebraico que representa o ouvir é o samá. E o samá, ele é frequentemente traduzido como obedecer. Então, aquele que ouviu a mensagem do Evangelho, geralmente é aquele que obedeceu a mensagem do Evangelho, é aquele que deu ouvidos, é aquele que deu atenção. Quando a nossa mãe dizia, enquanto crianças, meu filho, minha filha, obedeça a sua mãe, ela estava querendo dizer, escuta a sua mãe, ouve a sua mãe, dá atenção àquilo que eu estou dizendo, porque isso é importante. E a pessoa que produziu os frutos, ela fez isso. E assim, esses frutos que ela espalha representa essa semente divina que foi interiorizada no seu âmago e posteriormente espalhada, compartilhada com todos ao seu redor. E é aí que, nesse ponto, nós
precisamos dar uma maior atenção para compreendermos a lição e missão de Jesus entre nós. Quando nós espalhamos a semente divina ao nosso redor, nós somos os colaboradores, os cooperadores para a edificação e expansão do reino dos céus, implantado por Jesus sobre a terra. E assim, neste instante, compreendemos a missão do Mestre. Vamos relembrar a parábola? O semeador. Se atribuirmos ao semeador a figura de Jesus, o Verbo de Deus, percebemos que o melhor semeador, Jesus, a mais perfeita representação do Pai entre nós, espalhando a melhor das sementes, a palavra divina, espalhando o amor e a luz divinas. Pode ter a sua semeadura frustrada. Por quê? A responsabilidade para germinar a semente é do semeador? Não. A responsabilidade para que essa semente germine é do solo que o acolheu. E a humanidade não reconheceu em Jesus o Messias. E ainda, quantos não deram valor à sua mensagem? Então, ele cumpriu o seu papel, ele proclamou o reino, mas a construção do reino não era para ser feita de maneira única e por uma única pessoa. Não! A construção do reino era para ser feita de forma conjunta. Por isso que ele implantou, e esse reino continua sendo construído dia a dia para aquelas pessoas que se identificaram com a mensagem e trataram logo de multiplicá-la. E assim, graças a esses primeiros cristãos que seguiram seus caminhos, vivendo, espalhando o Evangelho, é que estamos aqui falando de Jesus, falando de amor, falando de caridade, falando de igualdade entre os povos, sem sermos perseguidos, atacados e sem termos as nossas vidas ceifadas, como muitos daqueles cristãos tiveram. E muitos podem se perguntar, mas aqueles que trataram de interiorizar e viver a mensagem, ótimo, que bom. E aqueles que não o fizeram, será que eles não terão mais chance de vivenciar esse evangelho, deixando a semente divina germinar? Sim, eles terão. Deus sempre nos concede chances de deixarmos a essência divina brilhar dentro de nós. E assim, de tempos em tempos, Deus envia à humanidade criaturas que nos fazem relembrar dos ensinos de Jesus, que despertam a humanidade para algo que transcende as coisas desse mundo, que impulsionam as pessoas à prática do bem. E podemos lembrar tantos enviados divinos, como Allan Kardec, que nos vem trazer a nova realidade dos espíritos, já existente, mas era nova para a humanidade que a desconhecia. Nós temos o Chico Xavier, nosso doce semeador de almas, levando consolo, levando alívio
levando luz e esclarecimento, Divaldo Franco, Madre Teresa, Gandhi e tantos outros humildes semeadores que no campo de atuação fizeram a diferença em uma determinada sociedade, em uma determinada época. Mas Jesus também não nos abandone, né? E também não quer que nenhuma ovelha se perca. Em um trabalho conjunto, direto com o Criador, cuida atentamente de todos nós. E assim, todos recebemos oportunidades de desenvolvermos essa semente divina através das múltiplas encarnações que temos. Cada encarnação é uma oportunidade. Oportunidade de reparação, oportunidade de quitação de débitos, oportunidade de transformação, oportunidade de elevação. E ainda, pode ser que, mesmo com todas essas oportunidades, o solo dos nossos corações esteja extremamente endurecido e resistente à germinação e o acolhimento dessa semente. Então, muitas vezes, Deus se utiliza de um instituto que eu denomino carinhosamente de arado celeste. E o que é isso? O que se trata o processo de aragem? O processo de aragem é aquele no qual sobre a terra é passado o arado. E hoje o arado, ele é feito na forma de uma barra de ferro com vários discos que é engatado em um trator e que vai passando sobre a terra, sulcando a terra para facilitar a entrada, como disse, de nutrientes e de água e da semente, mas retira também nesse processo de aragem as impurezas. Na época de Jesus, o arado era assim, ó. Era parecido com isso, era um instrumento manipulado pela própria criatura que ia passando por todo o solo, promovendo essa remoção de impurezas e preparando a terra para receber essa semente. Então, eu digo que o arado celeste é toda aquela dor, aquela dificuldade, aquele desafio que vem revolver a terra do nosso coração para que despertemos para as coisas divinas, que despertemos para o amor, para a bondade, para a compreensão, para a fraternidade, que lembremos dos ensinos do Mestre. Assim, queridos amigos, gostaria de fazer também uma outra ponderação. Nem toda dor e dificuldade representa esse instituto divino do arado celeste. Pode ser que nós mesmos tenhamos tomado uma atitude inconsequente nessa vida que traga como efeito aquela dificuldade. Pode ser que tenhamos escolhido algumas situações a vivenciar nessa vida para progredirmos e até como uma maneira de expiarmos e repararmos o mal que cometemos em uma outra existência. Mas sim, a dor também vem com essa possibilidade, como um recurso extremado do Pai, para que não nos percamos no caminho. E dessa forma, gostaria de deixar algumas reflexões acerca desses breves comentários que fizemos. Será que nós temos enxergado em Jesus esse Verbo de Deus, que nos mostra o caminho a seguir?
Será que estamos nos aproximando de Jesus verdadeiramente para conhecê-lo, para vivê-lo? Ou será que nos aproximamos de Jesus porque queremos a sua proteção e a sua benécia apenas? Qual tem sido a nossa produtividade na gleba da vida? Será que estamos com aquilo que já conhecemos do Evangelho, praticando, fazendo a diferença ao nosso redor, levando luz, levando auxílio, levando calma, sendo uma fonte de ajuda quando as pessoas precisam? O que temos semeado? Porque falamos da boa semente, né? Mas também podemos semear a má semente. E o que temos semeado? O que as nossas palavras e as nossas atitudes têm levado ao redor? As pessoas ficam melhores com a nossa presença? O que temos feito com todo o conhecimento que já adquirimos em torno das lições do Mestre, em torno das lições da doutrina espírita? Será que nós utilizamos esses conhecimentos para compreender o irmão como uma pessoa tão necessitada quanto nós de compreensão, de auxílio, de amparo, que tem também as suas fragilidades? E será que colocamos essa fraternidade acima de tudo? Será que temos sido esses colaboradores para que o reino dos céus se fortaleça cada vez mais aqui na terra? E quando a dor bate à nossa porta e chega até nós fazendo aquele barulho assim, como reagimos? Será que nós blasfemamos? Será que nós nos revoltamos? Será que nós fazemos como aquele ouvinte de mente emocional que diz: eu não merecia isso? Desejo que cada um de nós, quando essa dor, muitas vezes utilizada por Deus como o processo de aragem da terra do nosso coração, que diante dessa dor nós reflitamos mais ou menos assim: enxerga a dor como tua aliada, que o solo do teu coração prepara para receber a semente lançada pelo Mestre Maior na grande seara. Bendiz assim a dificuldade que te convida a compreender. Não há paz nem mesmo felicidade sem os ensinos de Jesus viver. Descobre em cada problema o desafio e não te deixes cair em desvario. Busca no solo do teu coração os nutrientes da fé a te sustentar. Trabalha e prossegue sem desanimar. Em tudo coloca o amor em ação. Permita brilhar a tua luz. Sê como a boa terra que produz os frutos da obediência. Desperta a tua consciência para o sol divino do Evangelho. Abandona por completo o homem velho e todo o desejo que acalente, que sufoque a divina semente. Obrigada pelo carinho e atenção de todos. Pensemos nisso e que Jesus esteja sempre a nos guiar, a nos intuir e a nos amparar. Até mais!